Você sabia que a AMD, a gigante dos processadores, quase foi à falência várias vezes? Pois é, a história da Advanced Micro Devices é uma verdadeira montanha-russa, cheia de altos e baixos, fracassos épicos e viradas espetaculares. E é essa saga de superação que eu vou te contar hoje, desde sua humilde fundação até o topo do mundo da tecnologia. Então, já se ajeita aí, porque a jornada vai ser intensa. Tudo começou lá em 1969, quando Jerry Sanders e mais 7 colegas saíram da Fairchild Semiconductor para criar sua própria empresa. A ideia inicial não era nem criar seus próprios produtos, mas sim ser uma segunda fonte de chips para empresas maiores, tipo uma fabricante licenciada. Era uma estratégia segura, mas não muito ambiciosa. Durante os anos 70 e início dos 80, a AMD viveu basicamente à sombra da Intel, produzindo clones licenciados dos famosos processadores 8086 e 8088. Era uma parceria que rendia dinheiro, mas colocava a AMD numa posição de total dependência. E como toda dependência, uma hora a conta chega. A Intel começou a ficar mais protetora com suas tecnologias, e o acordo entre as duas empresas começou a azedar. A AMD percebeu que precisava inovar ou morreria na praia. Foi aí que nasceu o AM386. Em 1991, a Intel já tinha lançado seu 386, mas a AMD fez o que se tornaria sua marca registrada. Ofereceu um produto com desempenho similar ou até superior, por um preço bem mais baixo. O AM386 era mais rápido e mais barato que o da Intel. Foi um sucesso estrondoso e marcou o primeiro grande momento em que a AMD realmente desafiou a gigante azul. Embalada por esse sucesso, a AMD continuou a briga. Lançou o AM486 e em 1995 o K5. O K5 foi o primeiro processador x86 que a AMD desenhou inteiramente do zero. A ideia era genial: pegar uma arquitetura interna parecida com a dos chips RISC, que eram super eficientes, e fazê-la rodar o código x86 tradicional. Problema: o projeto foi ambicioso demais, atrasou muito, e quando finalmente chegou ao mercado, já estava defasado em relação ao Pentium da Intel. Foi uma lição dura, mas que ensinou muito à empresa. A resposta veio rápida, com a aquisição de uma empresa chamada NextGen. Com a tecnologia deles, a AMD lançou o K6 em 1997. E aí sim, a coisa mudou de figura. O K6 e suas variantes, como o K6-2 e o K6-3, foram um sucesso gigantesco. Eles ofereciam um desempenho excelente, especialmente com a introdução do conjunto de instruções 3D Now, que acelerava jogos e aplicações gráficas. Muita gente que montou seu primeiro PC gamer no final dos anos 90 provavelmente tinha um K6 dentro dele. A AMD finalmente tinha encontrado sua fórmula: inovação, bom desempenho e preço agressivo. O auge dessa era de ouro estava por vir. Em 1999, a AMD chocou o mundo com o lançamento do Athlon. Esse processador não era apenas bom, ele era revolucionário. O Athlon foi o primeiro processador a atingir a marca de 1 GHz de velocidade, batendo a Intel nessa corrida simbólica. Pela primeira vez na história, a AMD não estava apenas competindo, ela estava liderando. O Athlon e sua evolução, o Athlon 64, dominaram o mercado de entusiastas por anos. O Athlon 64, em especial, foi um marco, introduzindo a arquitetura de 64 bits para o consumidor comum, algo que a Intel só foi adotar depois. A AMD estava no topo do mundo, mas como eu disse, a história da AMD é uma montanha-russa. Depois do sucesso do Athlon 64, a empresa pareceu perder o rumo. A arquitetura seguinte, chamada Bulldozer,
lançada em 2011, foi um dos maiores desastres da história da companhia. A ideia de módulos com 2 núcleos compartilhando recursos parecia boa no papel, mas na prática, o desempenho era decepcionante. Os processadores FX, baseados na Bulldozer, consumiam muita energia, esquentavam demais. E o pior de tudo, perdiam feio para os processadores Core 1 da Intel, que na época estavam voando com a arquitetura Sandy Bridge. Foram anos sombrios para a AMD. A empresa perdeu mercado, relevância e muito dinheiro. A divisão de processadores parecia um caso perdido. E a AMD só se mantinha de pé, graças à sua divisão de placas de vídeo e aos contratos para fornecer chips para os consoles, como o PlayStation 4 e o Xbox One. Muita gente chegou a acreditar que era o fim da linha para a AMD no mercado de CPUs. A empresa estava à beira do abismo. Mas então, como uma fênix, a AMD ressurgiu das cinzas. A virada começou com a contratação de Lisa Su como CEO em 2014 e o desenvolvimento de uma arquitetura completamente nova, do zero. Uma arquitetura que precisava ser revolucionária para salvar a empresa. E ela foi. Em 2017, o mundo conheceu a arquitetura Zen e os processadores Ryzen. O impacto foi imediato e brutal. O primeiro topo de linha foi o Ryzen 7800X. Oferecia 8 núcleos e 16 threads, por um preço que a Intel cobrava por um chip de 4 núcleos. O desempenho em multitarefa era esmagador. A AMD não estava mais só competindo em preço. Ela estava oferecendo mais núcleos, mais performance e mais valor pelo dinheiro. A cada nova geração, Zen Plus, Zen 2, Zen 3, a AMD foi refinando a fórmula, aumentando o IPC, que é a performance por clock, e corrigindo as poucas fraquezas que ainda tinha. Em pouco tempo, a AMD não só alcançou, mas em muitos casos, ultrapassou a Intel em desempenho, tanto em produtividade quanto em jogos. E a inovação não parou por aí. A AMD continuou a empurrar os limites com a tecnologia de chiplet, que permite combinar diferentes pedaços de silício num único processador, tornando a fabricação mais barata e eficiente. E a mais recente prova dessa genialidade é a tecnologia 3D, V-Cache. A AMD basicamente empilhou uma camada extra de memória cache em cima do processador. O resultado, um ganho absurdo de desempenho em jogos, que são muito sensíveis à latência da memória. Processadores como o Ryzen 7 5800X3D, o mais recente 7800X3D, se tornaram os reis absolutos dos games, mostrando que a AMD não se contenta em competir. Ela quer redefinir as regras do jogo. Hoje, a AMD está mais forte do que nunca. Seus processadores Ryzen dominam as recomendações de hardware, desde PC de entrada até as máquinas mais potentes. No mercado de servidores, os processadores IPYC estão conquistando data centers do mundo todo com sua eficiência e contagem de núcleos absurda. A empresa que quase faliu se tornou uma líder de inovação, forçando toda a indústria a avançar. A história da AMD é uma lição incrível sobre resiliência e a importância da inovação. É a prova de que mesmo quando você está no fundo do poço, com uma visão clara e a equipe certa, é possível dar a volta por cima e alcançar o topo. Da beira da falência, com a arquitetura Bulldozer, ao domínio do mercado com Ryzen e a tecnologia 3D VK, a jornada da AMD é sem dúvida uma das mais fascinantes do mundo da tecnologia. E aí, curtiu conhecer essa história de superação? Qual foi o seu primeiro processador da AMD? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia! E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!